Bom, primeira coisa que eu queria Certo. te perguntar, aliás, antes de te perguntar, primeiro, obrigada por ter aceito. Obrigada por ter trocado sua internet, por ter colocado Wi-Fi aí para falar comigo. E queria dizer que é um enorme prazer para a gente, né, para a Faculdade de Engenharia de Alimentos, porque a gente está aqui para formar engenheiros mesmo, né, para formar pessoas. Então, quando a gente consegue colocar alguém no mercado, quando a gente consegue dar esse retorno para a sociedade, a gente fica realmente muito satisfeito, porque é uma sensação de dever cumprido, né? E aí você é um exemplo Sim. disso que tem ajudado aí no desenvolvimento do Estado, trabalhando em diferentes áreas da indústria de alimentos, né? Então, só isso aí já é uma coisa que deixa a gente muito contente. E aí, depois desse agradecimento, eu queria, para a gente resgatar um pouquinho, para você lembrar como é que era lá no início, antes de começar a faculdade, antes de você começar a engenharia de alimentos, o que se passava na sua cabeça? Assim, você lembra como é que foi a escolha? Como é que você caiu lá na faculdade de engenharia de alimentos? Sim. Primeiro, eu também gostaria de agradecer. Fiquei muito honrada com o convite, muito feliz, né? Por ter sido você que me convidou, por ter sido o Insta da Engenharia de Alimentos do UFPA, que é, né, a minha paixão, que é a minha graduação, por onde eu me formei. Então, fiquei muito feliz pelo convite, muito obrigada pela essa Imagina. oportunidade. E é, para escolher, na verdade, eu comecei por outro curso, né? Eu comecei pela UEPA, pela Tecnologia de Alimentos. Então, Entendi. quando eu fiz a Tecnologia de Alimentos, eu fiz durante o período. Então, você passou. Vamos de novo pelas empresas que você passou? Vamos. Eu tive a oportunidade de estagiar antes de entrar na UFPA em mais ou menos umas 3 fábricas, que foi a Ileia e a Pipocas Pantera. Uhum. Eu também estagiei no laboratório da UFPA, mas da área de biotecnologia, para trabalhar com mel de abelhas sem ferrão, Ai, que numa legal. tese de uma aluna de doutorado. Mas eu fiquei pouquinho tempo com ela, só 3 meses, porque logo depois apareceu a oportunidade de estagiar na Ileia para mim. Então eu Uhum. quebrei o estágio com a moça da tese de doutorado, ou de mestrado dela, e fui para a Ileia. E daí passei uns 2 anos na Ileia, depois fui para a área continuei na área de snakes, na Pipocas Pantera, e foi quando eu consegui ir para a UFPA através do vestibulinho. E aí, Uhum. lá na UFPA, recapitulando, eu passei pela Agropalma, fiquei um ano com eles, mas como houve muito confronto de horários, aí eu, depois de um ano de estágio, resolvi dar prioridade para as disciplinas da graduação, porque eu fiquei fazendo pouquíssimas disciplinas desses 2 semestres para poder ter oportunidade de estagiar na Agropalma na época. Uhum. E aí, quando você E estava aí, assim, já, você foi para a Coca-Cola. isso. Aí, quando eu já estava faltando mais ou menos um ano para formar, eu mandei currículo para a Coca-Cola na época, e aí comecei a trabalhar com eles. Aí, quando eu já estava com mais ou menos um ano trabalhando no Grupo Simões, eu terminei a minha graduação na UFPA, teve a questão da entrega do diploma, festa de formatura, todos esses processos, mas eu já estava empregada, então eu já saí da universidade já estando na área industrial atuando como Uhum. assistente na Coca-Cola. E aí eu trabalhava num E laboratório específico, que era um laboratório de sopro. tá. E aí, o que você viu de diferente, assim, de trabalhar numa empresa pequenininha, não tão pequena, porque a Pipoca Pantera é regional, mas ela não é tão pequena, né? É uma empresa que já tem Sim, uma eu produção. pipoca do Pará. Pois é. E o que você viu de diferente de uma multinacional, no caso, né? Tem muita diferença quando você trabalha numa empresa que você trabalha lidando diretamente com os donos e quando você trabalha numa empresa multinacional, onde você trabalha numa das filiais da multinacional e você não tem acesso ao CEO da empresa, ao presidente da empresa. Você apenas
segue todas as recomendações dos padrões de segurança de alimentos e tudo que a empresa precisa se adequar para continuar sendo majoritária na área dela. Diferente de uma empresa pequena, que muitas das vezes vai galgando aos poucos o que ela precisa, o que ela quer conseguir para ela em termos de qualidade. No caso, a Pipocas Pantera, as análises deles eram bem básicas, assim, era uma análise assim, mais de peso, né, das embalagens, ver as estruturas de higiene da fábrica, era acompanhar as higienizações nos finais de semana, que eram umas higienizações mais profundas na área fabril, então eu, como estagiária na época, eu ficava acompanhando no dia de sábado essas higienizações, além das higienizações diárias. E numa empresa de grande porte, não. É uma empresa que trabalha com certificações, com várias ISOs, ISO 22000, ISO 45001. Então, tem outro tipo de... uma pegada diferente que uma empresa de grande porte tem de uma empresa de pequeno porte. A preocupação de uma empresa de pequeno porte é diferente da preocupação da empresa de grande porte. Todas as duas têm a preocupação com o consumidor final, com o alimento que vão entregar para o consumidor final em relação à segurança de alimentos, e para o consumidor nunca ser lesado, mas são ordens de grandeza diferentes, né? Tem uma diferença, assim, entre Mas elas você nesse tinha sentido. mais cobrada na Coca-Cola, por exemplo, do que na Ileia? Ou não? Ou do que na Sim, bem Agropalma? mais. Bem mais, porque tanto na Ileia quanto na Agropalma eu era estagiária e na Coca-Cola eu já era funcionária. Então a cobrança para mim já era outra, porque eu já estava no regime de CLT. Eu já estava trabalhando Aí muda via tudo, carteira né? assinada. Muda tudo, porque o estagiário, digamos que para o estagiário a pressão não é tão grande quanto para um funcionário, e à medida que o funcionário vai mudando de cargo dentro da empresa, a pressão e a cobrança vai também aumentando junto com a mudança de hierarquia. Uhum. Então, a cobrança na Coca era maior nesse sentido, porque a gente entrega para muitos clientes, né? E se você tiver uma falha no controle de qualidade daquele produto que você está entregando, no caso, eu entregava garrafa soprada. Eu tinha que entregar uma garrafa que, quando chegasse na gôndola do consumidor, ela não ficasse bambeando com o estufamento de um sexto pé, por exemplo, que é aquele pontinho central que você fez no fundo da Uhum. garrafa. Ali, a gente mede as dimensões daquele ponto para ver se a espessura está correta de acordo com o padrão da CCIL, que é o Coca-Cola Company. Então, é toda aquela garrafa que recebe uma análise de um assistente que está em 3 turnos ali direto, analisando gargalo, painel de rotulagem, cintura da garrafa, os pezinhos dela. São feitos vários testes, o teste de queda para ver se a garrafa não vai estourar. É analisado o rótulo da garrafa para ver se quando ele chega ele está dentro dos padrões de conformidade que o grupo pede, que a Coca-Cola pede. Então, todo esse processo de qualidade tem que ser entregue lá na frente para, na hora que for envasar, colocar o refrigerante, eu não tenha problemas com aquele produto que eu estou entregando, que no caso é a garrafa. E o mesmo conceito é para o refrigerante que também está sendo fabricado e o contexto como um todo. No caso, trabalhava no laboratório do sopro, mas eu era responsável neste momento da minha vida como assistente por rótulo, recebimento de pré-forma, a garrafa soprada, né, e tampas. Então, toda a parte plástica do produto, na minha época, no meu turno, eu era responsável por isso. Sim. Então, você entrega um produto assim, entendeu? E aí você não viu isso na faculdade, né? Porque a gente não tem um laboratório de Não, sopro. E aí, como é não, que nada foi? disso. Caiu lá no meio da... Falou assim, toma, essa área aqui agora é tua, você vai tomar conta disso. É porque exatamente isso, assim, na universidade a gente aprende um conceito de qualidade, um conceito de segurança de alimentos, mas de uma maneira muito leve, perto do que a gente precisa e aprende dentro da indústria, perto do que a indústria cobra. Tanto que tem algumas coisas que você aprende na indústria e cada indústria tem sua especificidade, tem o que é específico de cada uma. E isso aí, essa questão de sopro, a questão do próprio refrigerante em si, só o próprio grupo que pôde passar para mim no momento que eu entrei para trabalhar. Eu recebi um treinamento de mais ou menos 3 meses, com uma pessoa me acompanhando, me passando todas as minhas análises de rotina diária que eu tinha que fazer para poder entregar o produto com a qualidade esperada
sempre ao final de cada turno. Então, eu recebi um treinamento para isso dentro do Grupo Simões na época, para poder passar do período de experiência, né? E dar continuidade da minha carreira dentro do grupo enquanto eu estava lá como assistente. Mas a universidade, ela não tem como passar isso, porque são muitos ramos que a engenharia de alimentos, ela tem o poder de, quando o engenheiro de alimentos se formar, ele poder atuar, né? Mas o principal ele tem, que é entender de qualidade do produto, entender que segurança de alimentos é o mais importante que uma indústria, uma das coisas mais importantes que a indústria pede, né? Entender que tem pontos críticos de controle, tudo isso são coisas assim que a universidade dá uma base, mas que no dia a dia, dentro de uma indústria, você vê isso muito mais aprofundado, porque você é cobrado para ver isso mais aprofundadamente, entendeu? Você acha que a base que você teve foi boa, te deu suporte para você conseguir desempenhar o seu papel lá dentro, no caso? Sim, sim, me deu suporte. E eu não me arrependo em nenhum momento de ter ido para o curso de engenharia de alimentos, porque Claro. eu migrei para o curso de engenharia de alimentos porque eu sentia que o engenheiro de alimentos ele tinha uma possibilidade, uma visibilidade melhor no mercado, comparado ao curso que eu fazia parte. E eu fui olhar tudo, né? Eu fui olhar a questão de poder assinar projetos, de poder participar de concursos, se eu não fosse querer ir para a área industrial, né? E seguir carreira acadêmica, como mestrado, doutorado, mas eu enxerguei uma melhor visibilidade sendo engenheira. Então, por isso que eu fui para a área da engenharia, porque, para mim, eu vi ela como mais interessante. Uhum. Tenho certeza que fiz a decisão correta. Eu fazia o curso de tecnologia de alimentos na UEPA antes. E aí eu ia formando pelo curso quando eu fiz o vestibulinho e fui para a UFPA, para engenharia de alimentos. Voltou. Tá falhando um pouquinho a tua conexão, Vanessa. Tá, voltou? Deixa eu ver. Você tá me ouvindo? Voltou, né? Voltamos? Acho que agora voltamos. Agora eu tô te ouvindo. E durante essa sua trajetória nas empresas, nas grandes empresas e nas médias empresas e nas pequenas empresas, como é que era a tua relação pessoal É com porque, os assim, o mundo funcionários? na Você sentiu indústria, alguma isso é bem pressão por você interessante ser você muito ter nova perguntado, porque às ou por vezes você ser os alunos da mulher? universidade têm uma ideia utópica, Algum né, desconforto da que área você tenha industrial. passado? E a área industrial, ela é muito... eu não queria usar esse termo, mas é uma área, assim, que você tem que ir de peito aberto, preparado, porque é uma área que ela é muito agressiva, digamos assim, né? Você tem que chegar, você tem que entregar, você tem metas e tem que bater elas ali diariamente, né? Porque normalmente a área que você trabalha, do seu resultado depende de toda uma cadeia de pessoas. Então, você é pressionado para entregar aquilo. E quando você trabalha no controle de qualidade, você não pode deixar de agir como uma pessoa, como um assistente, como um supervisor, seja lá qual for sua hierarquia, que você normalmente honra a área do controle de qualidade para atender ao pedido de alguém da área de produção, ao pedido de alguém da área, de outra área que é diferente da sua. Por quê? Porque você está prezando a qualidade daquele produto. Então, assim, já teve uma situação, numa empresa que eu trabalhei, que eu travei um processo. Eu não ia liberar, né? Na época foi na Coca-Cola. Eu não ia liberar o sopro de uma garrafa, e aí, porque ela não estava dentro das características que eu considerava corretas para liberação. Eu falei que eu não ia liberar e não liberei. Então, aí eu tive um impasse com o supervisor, na época que trabalhava comigo, que ele veio discutir, veio para cima de mim,
né? Então, assim, a gente tem os embates, você tem embates com os operadores de produção, porque você é da qualidade, você é a pessoa chata, você é a pessoa que está ali cobrando, você é a pessoa que, que as pessoas consideram como uma pessoa que fica sendo pentelha, né? Que fica ali sendo um pouco chata e não liberando as coisas, é a considerada chata. Então, eu já tive, assim, alguns problemas relacionados a isso. Por quê? Porque eu travava alguns processos e eu só liberava quando se adequava dentro daquele padrão que eu fui treinada para liberar. E aí, assim, a gente é muito difícil flexibilizar, porque quando você flexibiliza e dá problema lá na frente, a responsabilidade vem para você. Vem para o controle de qualidade. Então, eu não liberava. E aí, isso só passava adiante, né? Mesmo tendo discussão, mesmo levando para o meu gestor, que estava tendo problema, que isso, que aquilo, mas depois que eu me responsabilizava, ou então que a própria gestão se responsabilizava de falar, não, Pri, vamos tentar nos ajustar e você faz o seu trabalho e depois que chegar dentro dos padrões, você libera. Essa pelos estresses, porque você convive com muitas pessoas, né? Na indústria você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de gente. Porque senão você não vai conseguir trabalhar, né? Porque você lidar com muitas pessoas o tempo todo. É sempre, nessa época que eu fui assistente, era sempre a cada 30 minutos eu tinha que fazer análise das garrafas. E era uma quantidade de amostragem, assim, de 30 a 40 garrafas que eu pegava a cada 30 minutos para refazer todos os testes, sempre fazendo, sempre fazendo. Então, eu tinha que ir lá com o operador de sopro, falar com ele, eu tinha que ter uma boa convivência com ele, tinha que ter uma boa convivência com o supervisor dele. Se desse algum problema, eu tinha que ir lá na linha de produção para ver as garrafas que estavam no transporte aéreo, para ver se elas tinham condições de serem implantadas. Então, assim, a gente tem que ter uma boa convivência com as pessoas para que você possa efetuar bem seu trabalho e que as pessoas também possam efetuar o trabalho deles. Não, é muito diferente do dia a dia da academia, né? Da própria universidade. Por isso que é muito interessante que os alunos que têm a oportunidade de, se puderem ir para a carreira, para a área industrial, para conhecer um pouquinho, nem que seja por 6 meses, para conhecerem se realmente eles têm vocação, se realmente se encontram ali na área industrial, né? Isso. Eu sempre falo isso, porque quando eu me formei, eu fui fazer mestrado direto, né? Aí depois que eu terminei o mestrado é que eu fui trabalhar num projeto de pesquisa com a Perdigão, mas aí eu visitei todas as empresas, todas as fábricas da Perdigão durante esse projeto. E aí eu sempre digo que esse projeto foi a oportunidade que eu tive de ter certeza que eu não queria a indústria, que eu queria ficar na área acadêmica. Mas até que você não vá, você não tem como comparar, né? Você precisa ir para saber. Não tem como. E quando eu comecei a fazer o mestrado, eu tinha muito essa dúvida de será que é isso que eu quero? Será que eu não quero? Eu queria ir embora, na verdade, queria ir para fora do país e acabei ficando aqui, né? E olha, depois, antes de finalizar a live, eu conto algum negocinho sobre a última coisa que eu escutei sobre vida pessoal. Se dava para conciliar. Mas assim, você tinha vida pessoal? Mas na época eu tinha vida pessoal, sim, mas como você trabalha em indústria, digamos que o teu horário não é certo. Você fica 2 meses de manhã, tipo assim, de 6 da manhã até as 14h40. Depois você pega mais 2, 3 meses adiante, né? Das 14h40 até as 10h40 da noite. Depois você pega o terceiro turno, que foi o pior turno que eu encontrei na minha vida, foi o terceiro turno, que é o turno da pior comida da madrugada para comer, do terceiro turno. Então, assim, quando fala de vida pessoal é nesse sentido, porque não tem como você fazer tanta programação, né? Você não tem como fazer uma programação, não, eu vou fazer uma pós-graduação trabalhando na área industrial. Fica um pouco complicado, porque você trabalha de segunda a sábado normalmente. Então, que horas que você vai fazer sua pós-graduação se for presencial? Já que o teu turno é rotativo e muda a cada 4 meses, entendeu?
Então, fica um pouco complicado. Até no último trabalho que eu tive como coordenadora, eu tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Então, para você fazer um pós só quando você chega em casa, depois das 8, 9 da noite, dependendo do dia e do horário que você sai da fábrica. Mas acaba sendo um pouco puxado. Se você está acostumado a uma rotina que você cumpre horário de 8 às 5, na indústria é muito difícil isso acontecer, a não ser que seja uma indústria que não trabalhe 3 turnos. Se você conseguir entrar numa indústria que não trabalhe 3 turnos, que é muito difícil, mas se conseguir entrar, aí você consegue sim, né, trabalhar ali certinho naquele horário. Mas quando não, quando a indústria roda 24 horas de domingo a domingo, é muito complicado você conseguir encaixar algumas coisas. Mas você consegue sim, né? Ter família, ter um namorado, né? Depende de como você vai encaixar e a pessoa tem que ser compreensível. Então, isso vai variando. E quando você vai ficar com alguém, até com a sua família mesmo, eles têm que entender que você escolheu essa profissão para você, né? E que ela, enquanto a sua vida não vai migrando e você está ali iniciando o processo da sua carreira, ela fica fechada em alguns horários e que as coisas podem melhorar depois, mas que quando você está iniciando, não tem como ter essa possibilidade de escolha, um leque tão grande, né? Eu consigo. Uhum. O que E eu você chegou a fiz fazer foi a algum minha curso depois, pós-graduação, depois que voltada você saiu da para a engenharia de pós-graduação alimentos? que eu Você fiz já no foi IPOG, trabalhar? Você de conseguiu fazer Engenharia de algum curso? Produção e Ou Gestão de você sentiu Qualidade falta? na indústria. Alguma coisa E que foi uma você achou pós-graduação que que durou precisou? 2 anos e ocorria somente uma vez por mês. Era dia de sexta à noite, sábado o dia todo e domingo até a 1 da tarde. Foi a pós-graduação que eu fiz. Ela durou 2 anos. Mas eu não saí da área de engenharia de alimentos, não. Eu fiquei somente com a graduação de engenheira, mas com essa pós voltada para engenharia de produção e gestão de qualidade. Você está conseguindo me ouvir, Vanessa? Oi? Travou de novo? Consegue ouvir? Tô ouvindo. Pronto. Deu uma falhada na tua conexão. Isso. Eu fiz uma pós-graduação voltada para engenharia de produção e gestão de Tá me ouvindo? qualidade na indústria, Ah, agora sim. pelo IPOG. Tá, então você fez uma. Isso. Hoje eu ainda continuo trabalhando, né? Na verdade, a minha última atuação foi voltada para controle de qualidade E a também, área que você né? trabalha Foi hoje na ainda, área que de é a área coordenação de de coisa, qualidade. tá? Você falou alguma coisa, Vanessa? Não ouvi. A tua conexão está falhando muito. Parece que eu tô dormindo aqui. Tá travando. Tá oscilando. Eu escutei muito vagamente você falando agora. Oi, tá me ouvindo? Demais. Eu de gente. Agora Isso. Porque assim, dando só uma resumida para ti, depois que eu saí da Coca como assistente, eu fui tá. A trabalhar na última, Brasil você estava Quirim. dizendo que o último E lá na Brasil área que Quirim você eu já estava fui como ajudando. analista de asseguração de qualidade, como analista de asseguração da qualidade. Foi, se eu não me engano, foi esse termo. E aí lá eu tive a oportunidade de trabalhar no laboratório
da área de controle de qualidade do invase, tanto de refrigerante quanto de cerveja. E aí, lá na Brasil Quirim, eu fiquei cerca de 11 meses, mais ou menos. Foi de 10 a 11 meses. E lá eu tive a oportunidade de conhecer outros processos já voltados para a área de cerveja também, mas também com análise de rotina, que tinham tempo para poder serem realizadas para ver como era que estava o invase e o processamento daquele produto, no caso, tanto a cerveja quanto o refrigerante. Trabalhava em duas linhas de produção, que era a linha de PET e a linha de invase de latas. E normalmente, quando você é assistente ou analista de qualidade, você que faz as liberações das linhas de produção, né? As linhas de produção só iniciam depois que você libera, porque você, naquele turno, é responsável por aquela liberação. E nesse momento que eu trabalhei na Brasil Quirim, que hoje, aqui no estado do Pará, é a Heineken, na época era Brasil Quirim, você é responsável por tudo, né? Por analisar como é que vai estar a linha naquele momento, de fazer as análises iniciais para dizer, ok, o processo está liberado, podem iniciar o invase. Então, esse aval parte do assistente que está ali no momento. E aí tem outros laboratórios também espalhados pela área Fabril, que é o laboratório da cervejaria, que já fica responsável pela fabricação da cerveja. Eu já trabalhei no laboratório que era responsável pelas análises da cerveja e do refrigerante, não pela fabricação, porque é tudo muito bem dividido. Tinha um laboratório também de pesquisa e desenvolvimento, né, voltado para essa área assim, mais de qualidade e marketing. Então, é tudo muito bem dividido e quando você vai trabalhar, você é treinado para atuar num determinado setor. E aí, depois que eu saí da Brasil Quirim, eu fui em busca de mudar o meu grau dentro da área de atuação que o engenheiro de alimentos pode atuar, porque normalmente quando a gente começa a trabalhar, você não começa a trabalhar como engenheiro de alimentos, né? Não sei se isso é uma dúvida do pessoal que está aí assistindo, mas você não começa a trabalhar como engenheiro de alimentos, você não começa a trabalhar com salário base de engenheiro de alimentos. Você começa a trabalhar como um assistente, como um analista, e aí, à medida que você vai projetando a sua carreira profissional aí ao longo do tempo, você consegue ir galgando degraus dentro desse processo para ver de que forma que você vai atingindo os teus, que você considera como sucesso profissional. E na época que eu estava na Brasil Quirim, apareceu uma oportunidade para mim de ir trabalhar como supervisora numa indústria de castanha do Pará, e daí eu fui para essa indústria. Tem uma... Voltou? Isso, eu saí da Brasil Voltou. Quirim. Não, Não, na indústria de castanha eu não fiquei muito tempo, então porque você saiu coincidiu de não ser da uma Brasil safra Quirim que para ser para a supervisora na empresa castanha. não foi considerada boa no Mas momento, né? não ficou muito Cheguei a tempo? trabalhar no grupo Mutran, porque tem várias fábricas de castanha das famílias Mutran aqui na região do Pará. E eu fui para uma dessas fábricas da família Mutran, que trabalham com castanha do Pará, e nesse ano, especificamente, se eu não me engano, foi em 2016, eu fui para trabalhar com eles e acabou que não teve safra. Então, eu fiquei mais na parte burocrática, porque eles estavam com o processo de implementação da ISO 22000. Então, tanto eu quanto a equipe deles, que no caso é uma empresa familiar, é um grupo familiar. Então, tanto eu quanto os filhos deles que faziam parte do processo, recebemos um treinamento com o auditor que veio de São Paulo para iniciar o processo de certificação da ISO 22000. Então, foi quando eu tive pela primeira vez pinceladas mais aprofundadas da ISO 22000 para a minha vida profissional, porque a universidade ela não te dá esse up aí, a gente tem que fazer por fora, porque normalmente as indústrias elas sempre tentam ir para esse caminho. Hoje o caminho já é a FSC 22000, né? Naquela época ainda era ISO 22000. Então, eu fiquei pouquinho tempo nessa fábrica, mas eu fiz essa mudança porque eu queria ir para a área de liderança.
começar a tentar uma área de liderança. Aí foi quando eu comecei a trabalhar pela primeira vez como gestora, como supervisora. E aí de lá, eu fiquei somente 5 meses. E aí houve o processo de encerramento do meu contrato nessa empresa. E fora do mercado de trabalho, foi quando eu já comecei a trabalhar como água mineral. Conseguiu me ouvir, Vanessa? O vídeo travou, mas tu conseguiu me ouvir, né? Oi, tô conseguindo te ver agora. Tô te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? E, e aí eu tive a oportunidade de ser, fiquei um mês Tá fora do mercado, travando. mais ou menos, porque o contrato com eles foi encerrado em pouco tempo, Então, aí você saiu né? de Não lá, era o aí tempo você que eu tocou mais esperava, por mas essa foi o parte de tempo que acabou certificação lá. acontecendo. E aí, depois de um mês fora, eu consegui voltar como coordenadora já numa indústria de água mineral, em Benevides, que Benevides, aqui no estado, é onde mais tem indústria de água mineral fica em Benevides. E aí eu comecei, fiquei trabalhando mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, 2 anos e 3 meses, se eu não me engano, nessa fábrica de água mineral. Aí lá eu consegui já enxergar de uma maneira mais macro como as coisas funcionavam. Eu já fui para outra área, eu já fui trabalhar como gestora, como coordenação, que é quando você tem pessoas que trabalham contigo e aí você precisa pedir para que a sua equipe entregue um determinado resultado dentro de um padrão X de qualidade do produto, né? E aí você já entra para cobrar, entre aspas, as pessoas para entregar aquele resultado ali para você, que é, no caso, na época, como era água mineral, entregar uma água mineral de qualidade, isenta de qualquer contaminação microbiológica, né? Que tenha gosto, sabor e odor de água, que era uma empresa que trabalha com o invase, mas também eram 3 segmentos, era sopro de 20 litros, copo de 290 ml e outro tamanho de copo, se não me Sim. engano, copo de 300 ml. Eu sempre trabalhei com público desde o início. Só que nessa fábrica de água mineral eu lidei mais com o público, porque eu precisava falar com os caminhoneiros, no caso, com os motoristas que traziam os garrafões de água mineral vazios dos consumidores para dentro da fábrica. Entendi. Então, muitas das vezes, quando os garrafões chegavam rasgados, furados, ranhurados, vencidos, eles queriam que a gente envasasse mesmo assim, principalmente os vencidos, né? Aí as pessoas não entendem que garrafão ele tem vida útil e que ele tem uma validade e que ele precisa ter um selo. Então, todo esse processo aí, controle de qualidade, precisava ficar analisando, precisava ficar olhando, né, para liberar ou não a entrada desses garrafões. Então, eu precisava estar sempre falando com os motoristas, né, quando eles recebiam uma rejeição de uma grande carga assim de garrafões, por exemplo, né? Eles deviam O te pegar, restante né? da fábrica não. Ah, com certeza, já tive uns e outros, outras discussões assim com os motoristas, porque às vezes eles mandavam 600, 700 garrafões, a gente rejeitava 50. Então eles deixavam de envasar 50 galões de água. E aí voltavam com esses galões vazios, e isso chateava eles, Sim. porque ninguém quer voltar com esses galões vazios para casa, porque você deixa de vender para o cliente, né? Então, a gente tinha esses probleminhas aí. Mas a indústria de água mineral, ela tem, assim, as suas particularidades, porque eu acho que o ponto principal da indústria da água mineral são as fontes de água mineral, né? Que tem que ser muito bem cuidadas, tem que ser muito bem higienizadas, você tem que ter certeza que a água que está sendo extraída dali, ela não tem nenhum tipo de contaminação microbiológica que já venha do solo, porque você não pode usar nada para limpar
aquela água microbiologicamente falando, entendeu? A única coisa que você pode fazer... Pode falar. Você chegou a captar, a fazer análise de alguma água que tenha sido captada já com contaminação do solo? Já sim. Porque assim, de fazer uma análise no... Certo, pode falar. Isabel, por exemplo, esses lugares onde tem fonte, todo mundo sai furando poço, né? Não tem muito controle na perfuração. Obrigada, Fabíola. Sim. Agora sim. Então, o que eu estava dizendo é que assim, eu vejo aqui que tem muita perfuração de poço sem controle. Não ouvi. E aí eu não sei o quão próximo isso é das fontes de água mineral, por exemplo, se a gente não corre o risco. Repete a pergunta. Você vê muita questão de poço sem controle o quê? Porque assim, como as fontes, tem fontes que não tem. Por exemplo, eu tenho uma fonte de Mas água aí mineral para que não tem jeito. isso, Mas em torno normalmente dessa fonte, as várias fábricas de pessoas água estão furando poços mineral, artesianos e elas estão são fazendo seus regidas poços em casa. pelo... Isso é uma deixa eu me lembrar o preocupação, nome porque aqui pode agora. acontecer a contaminação do lençol freático, né? Dessas águas subterrâneas. É um órgão que fica ali do lado do bosque. Eu esqueci o nome agora do órgão que rege. Que só ele que é capaz de ir nas fontes de água mineral, fazer a coleta, né? Analisar. A gente pega essa água, na verdade vem um técnico de Manaus, DNPM, lembrei o nome. É o DNPM. O DNPM é o Instituto para Água Mineral no Brasil que faz esse tipo de análise. E, através do DNPM, você pede para o CPRM de Manaus vir a Belém ou em qualquer local. Você paga uma taxa para eles, o técnico vem a Belém e passa um dia inteiro com você ou com seu assistente, com quem for responsável, nessa fonte de água mineral, e aí ele vai fazer todas as coletas microbiológicas, físico-químicas, todas as coletas imagináveis para dar aquele laudo que tem cerca de umas 8 páginas, com todos os parâmetros que a água mineral tem que ter, para ela ser qualificada como água mineral. E aí, dentro desses parâmetros, tem as análises microbiológicas. E isso que dá a liberação para as indústrias de água mineral ficarem vendendo essa água mineral. Só que, claro, tem o pessoal da vigilância sanitária que faz visitas surpresas. Entendi. E que vão na tua fábrica de água mineral e pega uma amostra do teu produto que está ali em estoque e leva para fazer análise lá no Evandro Chagas. Por exemplo, entendeu? Aqui na Augusto Montenegro. E aí eles verificam se o teu produto está com algum tipo de contaminação microbiológica. Ou um coliforme total, ou um coliforme fecal, ou algum outro tipo de micro-organismo que esteja presente que não deveria estar presente. E se o teu produto, se essa água mineral tiver essa contaminação, a fábrica é fechada. Eles voltam já para fechar a fábrica. Quem tem esse poder de fechamento é o DNPM e também a vigilância sanitária. Isso aconteceu em muitas fábricas aqui no estado do Pará. Pelo menos umas 3 que eu conheço foram fechadas pela vigilância sanitária, porque as pessoas, os empresários furavam um poço, consideravam como água mineral, e aí quando a vigilância sanitária chegava para fazer a coleta daquela água, detectava que a água mineral estava com contaminação microbiológica. Então aquela fábrica era fechada. Isso chegou a acontecer algumas vezes. E também teve muita questão da água adicionada de sais, né? Começou a ter
várias águas adicionadas de sais aparecendo aqui no estado. E só que a lei que rege a água adicionada de sais é mais branda do que a lei que rege a água mineral. Tanto que a água Sim. mineral é regida pelo DNPM, a água adicionada de sais ela é regida somente pelo governo do estado e pela vigilância sanitária. E a água mineral não, ela é regida por vários, né, para poder se adequar. Então, isso acaba variando bastante. Mas tudo isso, quem faz é o controle de qualidade da empresa. Tanto que nessa empresa de água mineral que eu trabalhei, tinha um laboratório de microbiologia, onde nós tínhamos os nossos testes rápidos para fazer a microbiologia daquela água mineral que eu envasava. Onde a água era colocada num teste rápido e era bem facinho, né? Era só você colocar a sua amostra de água mineral, misturar com o tipo de solução presente ali naquele teste rápido e depois deixar incubado cerca de 48 horas a 3 dias, mais ou menos, para ver qual o resultado que ia dar, né? Até o final dos 5 dias. A gente fazia 3 tipos de análises microbiológicas que eram obrigatórias na água mineral. E assim, só depois que essas análises microbiológicas eram realizadas, que o lote era liberado para o consumidor. Quando o lote, a gente fazia análise e de repente houvesse alguma variação, que eu acho que foi a tua pergunta, né? Esse lote era descartado. A gente já teve, eu tive uma experiência assim bem crítica em relação à água mineral com isso quando eu trabalhei, só que não foi um problema microbiológico assim aparente, né? Era um problema que você via que a água estava alterada, né? E assim, de você ver mais de 20 pallets sendo descartados de água mineral, porque você viu que a água ficou turva, né? Que aconteceu algum processo ali microbiológico que fez com que ela ou que fez com que ela turvasse demais, que é uma das análises que a gente faz para água mineral, é pH, turbidez. Então, a água de repente ficou muito turva. Por que ela ficou tão turva? Foi alguma etapa do processo de limpeza dos tanques de são de aço inox de água mineral? O que foi que houve para ter acontecido isso? Então, tudo isso a gente tem que investigar para tentar encontrar a raiz do problema e sanar aquele problema ali, mas o que não pode é mandar para o consumidor final uma água numa condição que não é apropriada, né? Então, você tem que, neste momento, independente do que o seu gestor, o seu chefe, o empresário, o dono vai falar, não, tem que jogar fora e não tem o que fazer. Né? Vai doer no bolso, mas é melhor doer no bolso do que na saúde do consumidor, que isso é uma questão que não se mexe, né? Que não é mutável. Isso, agora estou buscando uma recolocação no mercado. É, com certeza. Bom, e depois de tanta história, de tantas fábricas que você passou, agora você está buscando uma recolocação, né? No momento, eu estou buscando, sim, voltar para a área da qualidade, continuar na área de supervisão ou de E aí você coordenação. pretende Eu estou continuar muito flexível para na isso área em relação na ao supervisão, mercado de voltar para a trabalho, qualidade? O né? que você espera? Assim? Tem aparecido algumas oportunidades, mas que, por enquanto, ainda estão sendo avaliadas, né? Porque a maioria das oportunidades aparecem para o interior do estado. Então, eu ainda estou vendo se é possível me encaixar nessa flexibilidade aí para mudar de novo de cidade. Então, ainda estou avaliando algumas coisas. Mas, por enquanto, eu estou buscando sim essa recolocação, né? E continuar na área de qualidade, que é uma área que eu gosto, apesar de ser uma área estressante, mas é uma área que eu gosto, mas é uma área, assim, que é por isso que é interessante para os alunos terem oportunidade de... Eu sempre falava na UFPA para os meus colegas de sala, para os meus amigos da engenharia Sim. de alimentos, gente, façam estágio, procurem um estágio. É porque eu não, assim, todos os estágios
que eu tive a oportunidade de Ah, entrar, nunca foi indicação, sempre foi de ver a vaga, de ir atrás, de ir ali na fábrica, de entregar currículo, de tentar realmente me lançar mesmo, de correr atrás. Então, nisso eu tive a oportunidade de ver que era uma área que eu queria dar seguimento, tanto que eu fiz a minha pós também foi voltada para essa área industrial, correr atrás, né? porque é uma área que sempre me chamou a atenção. Mas não é, mas é uma área assim, que você tem que ter perfil. Porque se você não tiver perfil, você não vai conseguir ficar lá dentro. Porque é uma área que estressa muito, que muitas das vezes você não tem final de semana, que muitas das vezes você leva trabalho para casa quase sempre, para Uhum, poder dar continuidade. O trabalho normalmente nunca termina. E se for uma empresa de grande porte, ela sempre está em um processo de recertificação ou de certificação, uhum, e você não é responsável somente pela qualidade, você acaba ficando responsável pela segurança de alimentos, pelo sistema de gestão integrado, pelas certificações, pela uma uhum. equipe de pessoas, né? E aí as responsabilidades são muito grandes, então você tem que entender e ver se você está preparado para estar ali naquele mercado atuando dessa forma, com esse perfil aí de tipo de empresa para trabalhar. Porque Uhum, as indústrias de alimentos, mesmo mudando o segmento, mas uhum. todas são muito parecidas em relação quando se trata de qualidade de produto e segurança de alimentos, e também de perfil, né? A pessoa tem que ter um perfil assim um pouco parecido para poder atuar, porque no final de tudo você vai ter que entregar para o consumidor um produto apto. Só que antes de entregar esse produto, esse alimento inócuo para o consumidor, ele passa por um monte de etapazinhas que envolve estresse, suor, trabalho, dor de cabeça, né? De entrega de resultados, né? Então a pessoa tem que ter perfil, por isso que é válido, eu continuo batendo nessa tecla para os alunos tentarem pelo menos 3 meses dentro de uma indústria, já te disse se você quer ou Uhum. não seguir carreira industrial, entendeu? É, não é fácil. Não estou ouvindo? Repete, por favor? E deixa Repete, eu te por perguntar favor? uma coisa. Você acha que. Uhum. E você acha que assim. Deixa eu voltar, que eu tô travada aqui. Tem. Você acha que falta emprego aqui no Pará? Porque muitos alunos eles têm essa dúvida, né? E eles têm esse questionamento: ah, mas eu vou trabalhar onde? Não tem emprego para engenheiro de alimentos aqui. Ou não tem estágio para mim aqui, eu não estou conseguindo vaga. Estágio a gente já viu que é mentira, que conseguiu vários, né? E em relação a trabalho, você acha que o mercado está se abrindo? Eu vi, assim, logo que eu cheguei aqui, por exemplo, o Grupo Coca-Cola ou a própria Agropalma, que eles traziam muito engenheiro de alimentos de fora. Eu lembro que quando eu fui fazer a visita lá, tinha um monte de meninos de fora. E a primeira vez que eu fui, né? Aí já na segunda ou terceira vez que eu fui na Agropalma, eu já vi uma quantidade de gente, de pessoas Sim, o daqui já mercado eu considero empregadas. sim que está mais E aberto para o hoje a gente tem paraense. muitos alunos nossos E eu trabalhando vejo lá, que já muito se formaram e estão que trabalhando lá. Então, assim, eu essas pelo empresas que menos tenho a você sensação citou, de que o mercado está eu mais considero aberto elas para o duas empresas que paraense, né? Eu não são sei se você muito sente isso. abertas para quem não tem experiência. Então, quando abre uma vaga para assistente de qualidade, na Agropalma, no Grupo Simões, na Coca-Cola, mesmo o aluno ter acabado de sair da universidade, eles avaliam se ele tem perfil para entrar na indústria. Eles não avaliam tanto assim se você tem experiência. Então, é interessante essas duas aí, porque elas dão visibilidade, elas dão oportunidade para o recém-formado, mesmo ele sem experiência. Então, isso é muito interessante. Mas tem outras empresas que já preferem que tenha experiência, né? Eu vejo Uhum. algumas vagas abrindo, não é na mesma proporção que tem de saída de alunos anualmente. A gente vê uma vaga aqui, Entendi. outra vaga ali, mas tem vagas sim.
só que não é, né, na quantidade que a gente espera que venha, né? Mas tem muita vaga no interior, né? Só que nem sempre todo mundo está disponível para ir para o interior do estado, mas sempre tem que estar de olho nas vagas que estão aparecendo. Uma ferramenta muito boa é o LinkedIn, né? Para ficar sempre de olho no LinkedIn para ver Sim. quais as vagas que estão sendo disponíveis. E sempre está tentando buscar, eu acho que a própria universidade, o próprio curso, parcerias com as indústrias que dão oportunidade para ingressar um aluno da engenharia de alimentos nela, né? Para poder atuar, para poder estagiar, para poder conhecer, trabalhar. Né? A última empresa que eu trabalhei, ela era uma empresa de polpa de frutas. Então, a gente sempre chamava os alunos da escola técnica, que é da Juscelino Kubitschek, para poder estagiar lá conosco, seja eram 240 horas de carga horária, né? A gente tinha até pensado em fazer uma parceria com a FPA no ano passado, só não deu certo porque a nossa safra acabou sendo muito ruim, e eu, como trabalhava com açaí, a safra na época foi muito ruim, e a empresa quase não rodou. Rodou muito pouco, assim, acho que são 2 meses, e parou. Então, ia ficar muito picotado o estágio do aluno na época, se ele realmente tivesse entrado para ficar pouquíssimo tempo, sendo que a empresa batia 2, 3 vezes por semana e parava. Aí voltava a bater só daqui a 2 semanas. Então, isso acabou atrapalhando um pouco. Mas eu vejo que as empresas continuam, sim, abrindo vagas, mas, na minha opinião, tinha que abrir mais, porque a quantidade de alunos que sai todo ano é muito grande, né? Então, tem que ter uma abertura maior de vagas para a quantidade de alunos que está saindo todos os anos aí da universidade. Eu ainda acho que não está proporcional como deveria. Fala alguma coisa? Assim, de todos os lugares que você já trabalhou, você tem um perfil que por exemplo, assim, habilidades, vamos chamar assim, que seja de um profissional que ele vai conseguir se dar bem, independente da área que ele vá. Porque, assim, um ponto é aquilo que você falou, né? Para ir para a qualidade tem que ter perfil. Então, não é todo mundo. De repente, a pessoa pode ser um bom profissional em uma outra área e não se dá bem na área da qualidade. Mas, independente disso, para quem está indo para estágio agora, para quem está em busca aí, que daqui a pouco a gente já vai ter uma turma de formando aí no primeiro emprego, assim, quais seriam as habilidades, as características que você acha que hoje você está na área de supervisão. Se você fosse contratar um engenheiro de alimentos para trabalhar contigo, o que você iria analisar? Você ia pegar o currículo dele, ia ver o CRG dele lá, se ele tem 5, se ele tem 8, ou se o CRG não importa para ti, você ia fazer uma dinâmica com ele e ver como é que ele se sai na dinâmica. Como é que você faria? Eu não olharia para o CRG, eu faria uma dinâmica, eu chamaria ele para uma entrevista e veria na entrevista, passando algumas situações vivenciadas no dia a dia da indústria, como ele reagiria. Seria uma das perguntas, né? Como é que ele iria reagir mediante determinada situação? Porque as situações são sempre muito surpresas, são sempre de muito surpresa que a gente tem na área industrial, seja com pessoas, seja com gestão de pessoas, seja com processos, seja com máquinas que quebram, que não tem hora para quebrar e você está ali querendo ir embora, ela quebra, você vai embora meia-noite. Então, são coisas assim que acabam acontecendo surpreendentemente, sem a gente esperar. E no momento da entrevista, Priscila, eu avalio se ele tem disponibilidade de aprender, né? Para mim, eu acho que o principal é a vontade de querer aprender e se aquilo que ele vai aprender vai trazer paixão dele. Se está ali dentre os maquinários, está ali na área fabril, está ali verificando se o produto vai estar sendo entregue com qualidade, está ali participando do processo de fazer laudos daquele produto que está sendo entregue, que está com seu controle de qualidade ok. Se tudo aquilo ali vai encantar ele, eu acho que perceber se a pessoa tem ou não encantamento pelo que ela faz, ou pelo que ela pretende fazer, é o principal. Sentiu empolgação na voz na hora que você está ali na entrevista, né? Sentir se a pessoa realmente
gosta daquilo, porque se você tem um perfil de laboratório de dentro da universidade, que é um perfil mais introspectivo, que é um perfil mais calado, que é um perfil que você fica muito na sua, na área industrial, esse perfil meio que ele não consegue caminhar junto com a pessoa que tem esse tipo de personalidade. Por quê? Porque você está num fluxo muito grande de pessoas ali que precisam te dar, que você precisa entregar respostas, que você precisa falar, que você precisa levar um determinado resultado, que você precisa passar uma determinada liberação. Então, um perfil muito introspectivo para essa área, eu acho que não se encaixa muito, entendeu? Uhum. E também a Para a pessoa que tem indústria disponibilidade de geral, né? horário. Como? Eu digo para a indústria de uma maneira geral, né? Não tem como você ser Sim, introspectivo dentro de uma indústria. sim, tem de uma Vai maneira estar sempre geral. no processo, né? Ou vai ser seu Exatamente. produto, ou vai ser você e a outra linha. Então você vai estar sempre envolvido com equipes, né? Não tem como. Sempre com equipes, sejam equipes de produção, sejam equipes de qualidade, sejam equipes da área da mecânica, sejam equipes de RH, sempre você vai estar envolvido com equipes e cruzando informações e precisando levar adiante o que precisa ser necessário, né? Seja o produto ou Uhum. seja a entrega de resultados. E então acho que isso aí é muito importante. A pessoa sentir que tem perfil para entrar ali, que tenha disponibilidade de horário também, porque não é fácil, né? Você entra, você não sabe se você vai ficar fixo ali naquele horário, então é um pouco complicado, né? E às vezes a É. pessoa acha um pouco puxado, porque dependendo de por onde você vai começar, às vezes você fica o dia todo em pé, às vezes não dá para sentar, às vezes você senta só para lançar os seus resultados e volta a fazer análise de novo. Então, não é Uhum. fácil. Normalmente, quando eu ia fazer entrevista com os estagiários que trabalharam comigo nessa última empresa que eu tive a oportunidade de trabalhar, que foi no Grupo Simões, lá a gente conversava com os candidatos e falava a realidade. Olha, você tem disponibilidade para trabalhar por turnos? Você tem disponibilidade você tem uma boa interação com a equipe? Como é que é seu relacionamento? Então, são perguntas assim que parece de RH, mas que na verdade a gente precisa saber porque você tá numa convivência ali com as pessoas. E primeiro também saber se a pessoa tem uma base, né, voltada para se a pessoa tem uma base assim, tanto de universidade, mas para entender o que para ele é qualidade, o que é segurança de Uhum. alimentos, o que é qualidade de produto, o que ele entende um pouquinho assim sobre pontos críticos de controle, APPCC, certificações, dependendo de para onde você vai, em qual empresa você vai trabalhar, para que a pessoa explique um pouquinho o que ele tem de compreendimento em relação a isso, entendeu? Se ele já visitou alguma indústria antes, e o que ele sentiu quando visitou essa indústria. São coisas que o aluno não precisa ter experiência, mas que quando você pergunta para ele, se o olho não brilhar, digamos assim, a gente sabe que talvez não vá se encaixar Vence, muito. né? É, Acaba não convencendo. E deixa eu te perguntar, nessa questão de perfil, ainda fechando com isso, o que você deixa de dica para eles, então? Ai, travou de novo. mas eu estou ouvindo. Pode falar. Tô ouvindo. Eu queria que você deixasse Tá me ouvindo agora? Pode falar, que eu acho que eu vou te ouvir. Tá. Eu queria que você deixasse uma dica para os alunos aí, quando eles forem assistir essa live depois. Uma, uma dica, um conselho, uma advertência. Mas uma dica assim, mais voltada exatamente para o quê? Para ingressar no mercado de Da trabalho? tua pessoal de vida. Você, como engenheira de alimentos, se você fosse olhar para você, quando você se formou lá atrás,
e tivesse uma fadinha que viesse te dar um conselho no seu ouvido, assim, o que que essa... Ai, eu voltaria tanta coisa. Eu voltaria muitas coisas, assim. Mas, assim, tem algumas disciplinas que você não vai para a parte teórica na indústria, mas que depois você fica pensando assim, ah, é isso aqui, tem a ver com tal disciplina que eu vi. Então, é interessante valorizar um pouco mais isso, apesar de alguns acharem que pode ser chato, como, por exemplo, fenômenos de transporte, né? A gente vê na universidade, não é uma matéria fácil. Eu repeti nessa disciplina, então, assim, mas no dia a dia, essa questão dos fluidos nas indústrias é uma coisa que está dentro, né? Não tem como fugir. Todas as indústrias acabam tendo fenômenos de transporte, ou ali na parte da supervisão da área mecânica, né? Ou então até na própria área de invase. Em algum momento você vai ver. Na indústria de açaí que eu trabalhei, naquela questão ali dos fluidos da polpa, tem uma questão ali da disciplina que você vê, sabe? Que tem a ver com o que você estudou, né? A questão da bioquímica dos alimentos, a questão da disciplina de microbiologia, né? A disciplina da bioquímica, a própria bioquímica, né? Então, assim, são as disciplinas que são muito importantes. Tem uma disciplina que você vê já no penúltimo semestre, que é a de APPCC, que era o Rosinelson que dava, que eu não me lembro o nome agora dessa disciplina, mas ela Tem processamento. é processamento. Ela é processamento não sei do quê. Eu não estou conseguindo me lembrar o nome corretinho dela, mas é a professora que ministrava. Ela é voltada só industrial. É assim, essa disciplina, ela é a base do que você vai aprender na indústria relacionada à questão de APPCC, de segurança de alimentos, de pontos críticos de controle, que todas as indústrias pedem isso. Então, muitas das vezes a pessoa, o profissional, não valoriza, mas o aluno não valoriza, mas quando você chega lá na indústria, você vai ver, poxa, essa indústria, essa disciplina, se eu tivesse prestado um pouco mais de atenção, falou algo similar a isso aqui para mim, mas eu vou ter que pagar um curso por fora. Claro, na universidade você tem pinceladas do que você vai realmente ter que pagar por fora. Eu tive que fazer alguns cursos fora daqui, fiz nas indústrias que eu trabalhei, mas já tive que ir para São Paulo também fazer. Mas se você se dedicar um pouquinho mais na área industrial, na carreira acadêmica, para essa disciplina, por exemplo, de processamento, né? Controle, higiene e controle de qualidade no processamento industrial. Se não me engano, acho que esse que é o nome da disciplina que o professor Rosinelson dava na época, não me recordo ao certo. Mas ela é uma disciplina que ela é muito focada já para essa área da indústria. Tanto que, quando ele deu essa disciplina para a gente fez uma visita lá nos refrigerantes Albano na época. Porque casou de um dos trabalhos dele, eu me lembro disso, em um dos trabalhos dele era para a gente pontuar todos os pontos críticos de controle que foram detectados na visão do aluno e pelas explicações dos profissionais da Albano na época, e a gente tinha que apresentar um seminário depois, entendeu? Importante para a indústria de alimentos hoje em dia, né? Porque aí você já chega com uma base e uma compreensão, né? De como é que é o funcionamento dentro da área fabril. E a microbiologia também, né? A microbiologia, eu acho que ela vai problema de fermentação no seu processo, qualquer problema assim de falta de higienização adequada nos teus maquinários industriais, nas instalações, que todas têm que ser de aço inox, provavelmente vai ter algum problema com bolor, você vai ter algum problema com contaminação de coliforme
total se de repente o teu operador não estiver usando máscara, né? Vai ter um problema de contaminação física se ele não estiver usando uma touca, né? Hoje em dia, com essa questão do coronavírus, isso modificou muito as estruturas das certificações hoje nas indústrias. Então, hoje, o que o Covid trouxe para a vida das pessoas, a pessoa que é da área de qualidade já fazia. A diferença é que hoje a gente passa mais álcool na mão do que se passava antes. Porque hoje, quando você vai fazer uma coleta de uma água numa rede no bico de uma envasadora de refrigerante, você tem que colocar álcool, né? Você tem que espirrar o álcool ali em um dos bicos da envasadora, você tem que flambar normalmente, né? Aí você pega o seu saquinho esterilizado, coloca lá para fazer a coleta da água, para ver se aquela rede ali está com algum tipo de contaminação microbiológica. Todo aquele lote só vai ser liberado depois dessa análise microbiológica. Isso você não faz somente para a linha de invase, você faz desde o processo de xaroparia, que é quando é construído lá atrás o refrigerante, e você precisa estar com todos os teus tanques onde vai estar sendo feito refrigerante, todos os tanques higienizados, né? E eles têm um período de higienização, é sempre ao final de cada ciclo tem que ser higienizado com determinado produto, de uma determinada marca que tem um conceito X para eliminar todo e qualquer tipo de incrustação. Então, são coisas assim que é interessante a gente analisar, sabe? Que você não enxerga quando você está na graduação, mas que quando você chega na área industrial, você lembra dessas pinceladas que os professores falaram. Mesmo por ter feito essa live aqui com a gente. Daqui a pouco mais, vamos ver como é que vai ser o andamento do semestre aí, eu não sei, porque a gente vai ter agora esse retorno remoto emergencial aí, né? Mas vamos pensar, de repente, essas visitas, isso que você falou da aula, da importância, né, de você fazer uma visita, de fazer um checklist, um levantamento, alguma coisa mais prática para os alunos é muito importante, né? Eu espero que você arrume um emprego por aqui mesmo, porque aí eu posso abusar um pouco. Claro, com certeza. Eu vou ter o maior prazer de para me receber lá com os alunos. Com certeza. Dependendo de onde eu estiver, dá para sim acontecer essa visita, sem problema nenhum. E se precisar do meu apoio para dar um suporte, falar um pouquinho, conversar com eles a respeito de como é que tá, de como é que foi, né? Como é que está a área industrial hoje em dia, no que é melhor focar para a carreira industrial, se quem quiser ficar e ir para a carreira industrial, e precisar de apoio para qualquer tipo de situação assim que haja dúvida, eu estou disponível. Com o maior prazer para poder auxiliar. Um curso rapidinho, esse curso de qualidade para eles saberem sentir o... Como? Repete, por favor. A gente podia fazer um mini curso, alguma coisa na área da qualidade, com uma situação hipotética, por exemplo. Ótimo. Tem como fazer sim. Alguma coisa, pensar num formato assim que dê para eles sentirem um pouco a realidade da empresa, como é que é. Sim, dá para a gente pensar depois em alguma coisa para poder repassar para eles como é que é a realidade, né? Porque às vezes a gente tem uma realidade de dentro da universidade que quando você chega... Então, é bom realmente deixar os alunos mais conscientes de como é que está a realidade hoje. E ela não muda muito de um assim para o outro, sabe? Não são as pessoas de um local para o outro, mas a base continua a mesma. Em qualquer área industrial voltada para a área de alimentos, a base acaba sendo a mesma. Então, isso aí não vai mudar. Então, se a gente pode pensar depois em uma coisa bem interessante para passar para ele. Vamos pensar, sim. Então, tá bom. Vamos. Um beijo. Muito obrigada, Vanessa. É um prazer te ver. Fazia um tempão que eu não via você. Né? Já faz tempo que te vejo mesmo.
A sua bebezinha já tá grandinha, né? Poxa, 1 ano e 8 que bom, meses já. que bom revê-la. Que bom revê-la, que bom que você está aqui no estado Tá sempre conosco. aqui, se precisar de qualquer coisa, a E gente aí vai eu se queria falando. até te sugerir algo. Sempre que a gente pode manter um canal direto, se você quiser. Todas as vagas que eu ver para a área industrial, né, que forem voltadas tanto para estágios quanto forem voltadas para alunos recém-formados e que tenha perfil para assistente, para analista, e que eu Pode ver, eu mandar, posso passar para você, eu mando para ti, aí tu distribui pode para os mandar, alunos passo porque não é sim. fácil, não é tão fácil conseguir assim vaga hoje em dia, né? Então, Não, é muito bom a gente sempre poder ficar compartilhando, né? é E aí verdade. pode contar comigo para isso. Tá bom, Um obrigada. prazer revê-la de novo. Prazer foi meu. Um beijo para quem tá aí ainda. Depois Um vocês entrem beijo na para live e todos assistam as 1000 partes dessa live. e muito obrigada a todos que fizeram parte dessa live, quem for ver depois, né? Muito obrigada, Vanessa, muito obrigada à Engenharia de Alimentos UFPA pelo convite. Fico muito A grata. gente agradece. Beijo, Pri. Tchau. Beijo, até mais. Tchau, tchau.